Perfeito. O Karnal, o Leandro Karnal, ele deu uma palestra uma vez. Eu acho que ele parafraseou até um outro pensador e disse que a ostra, quando entra um grão de areia, aquilo é uma irritação muito grande, como um grão de areia no nosso olho, né? Aquilo é um corpo estranho e a ostra produz aquela substância, um naca, para justamente se livrar daquele grão. Aquela substância, aquele naca em volta dela, é a pérola que depois ficou tão valiosa. Bom, duas coisas a respeito disso. Interessante que ele fala que um ser humano sem nenhuma agonia, ele é uma ostra sem areia, não produz pérola. Ele começa a falar É. de vários, desde Van Gogh até Deceno, com a cultura que ele tem, e aí ele falando inclusive de músicos, né, que eu nem conhecia tão bem a história, só superficialmente, que teve grandes problemas e como ele usou a arte para justamente produzir. Ele falou, sem aquela depressão que o Van Gogh teve, ele não teria produzido tanto. Não estou dizendo que a gente tem que ter depressão para produzir bem. Cuidado que as pessoas hoje são um pouco doidas. Não pode. O que eu quero dizer é que algo que, às vezes, o que te incomoda é uma coisa boa, ou seja, minha visão de beleza sobre mulher me incomoda e isso está só para mim. Eu quero passar. É a necessidade de se falar algo. Desde que aquilo seja verdadeiro para mim. O dia que deixa de ser, você deu o exemplo aí da banda que fala sobre a pobreza e eu sou assim mesmo e tal, e de repente ele fica rico e ele já não passa mais por isso. E por algum motivo ele começa a não saber falar mais tão bem daquilo, porque aquilo talvez não seja mais tão verdadeiro e ele possa se perder aí. Então é interessante como essa questão, né? E outra coisa também relacionada a essa ostra que eu queria acrescentar que é interessante, né? A pérola foi caríssima ali na época do século XIX, XVIII então, né? 19 mais. Aqueles colares de pérola, É. nossa, uma coisa rara. Que você tinha que ficar procurando ostra, botar muita gente para procurar ostra, achei uma pérola. Aí eles tiveram a grande ideia. Vamos criar ostras em cativeiro. Vamos fazer um local, mete um monte de ostra, a gente abre e vai colocando grão de areia. Produção em massa. Beleza, produziram 400 trilhões de pérolas e passou a valer quase nada. Hoje você tem pérola Então o que eles bem fizeram barata, né? vale menos do que antes. Antes já era um negócio Vale mesmo. absurdo, hoje vale muito menos. Ou seja, olha que interessante, né? O negócio é muito interessante, vale muito. Vamos arrumar um jeito de produzir demais, a gente fica rico. Aí produziu muito, o preço daquilo perdeu o valor. Isso é perfeito para arte também, é a mesma coisa, assim. Você faz um, aí, sei lá, você virou um, foi lá para a página inicial do ArtStation, foi para a sua foto mais comentada da história, é a arte digital, que é capa de todos os lugares e tudo. Aí você, pô, se esse for o melhor que eu já fiz, eu vou fazer mais dele, né? Já que o sucesso é tão grande. Aí você começa a repetir muito, muito, muito e até aquele primeiro que era reconhecido por ser tão bom virou alguma coisa banal, porque virou mais um daqueles todos que você fez, né? Você faz um desenho em escala cinza, aí pega umas tintas assim, uma tinta que seja bem transparente e joga no quadro. Aí ela dá uma mancha amarelona aqui, uma vermelha aqui, mas você vê o desenho por trás. Ficou um efeito que alguém olha e fala que interessante essa imagem. Aí, o povo. Aí as galerias já vem, né? Não, vem cá, que a É. galeria tem os esquemas dela, já faz aquilo ali virar não sei quanto. Aí pronto, agora o cara pensa, tudo que eu fizer vai ter É. que ser um desenho com aquele material, depois eu tenho que ficar atacando tinta, em tudo. Aí vem os fãs do cara que começam a fazer isso também. Estraga o troço assim de um dia pra noite, né? É impressionante. E eu lembro daquelas tatuagens com aquarela e tal. Simulava, né, um pingo de aquarela na pele, assim. E eu lembro quando eu vi pela primeira vez, eu fiz, pô, nossa, animal a ideia, né? A ideia de você transformar a pele como se fosse uma tela com a tinta que pingou e expandiu ali no papel. Só que aí todo mundo começou a fazer, alguns não faziam com a mesma sensação de outros, e aí virou uma coisa mais banal, assim. Só que é uma grande ideia. E eu lembro muito de uma frase do Salvador Dalí. Ele fala assim: a primeira pessoa que, como é que ele fala mesmo? Ele fala assim: a primeira pessoa que associou as bochechas de uma mulher com uma maçã era um gênio. A pessoa que repetiu isso era um idiota. Tipo, o cara, o primeiro cara que falou, ele realmente era um gênio. Ele conseguiu ver ali as maçãs do rosto, né?
E aí o cara que repetiu isso, achando, concordando com ele, era um idiota. Porque não tem nada a ver com maçã também. Aí é tipo isso, você cria uma poesia e aí o cara quer copiar a sua poesia, mas na verdade não tem como. Você não copia. Interessantíssimo que você falou. O Harold Speed, no livro Ciência e Prática do Desenho, ele fala um negócio interessante disso com, cara, com ele mesmo, o cara com a própria pessoa. Já reparou que às vezes você faz assim, eu vou fazer num telão aqui um desenho de dois guerreiros lutando. Aí antes de fazer você pega um papel, aí no papel não tem aquele capricho. Quando você for botar no telão, você vai desenhar com capricho, com calma. Aqui no papel você vai mais na energia, né? Você começa a rabiscar. Ah, pode ser um cara assim, não. Aí já risca mais pra cá, sim, sim. Aí você olha no final e fala, caraca, que ficou legal, gostei desse desenho. Ficou com energia, ficou verdadeiro. Aí você vai replicar ele grande. O grande perde milhões de micro sutilezas que aquele outro tinha e endurece completamente. Porque o que guiou a linha para lá, aquele rabisco assim que foi meio que falhou, foi uma energia, foi uma intuição. Agora eu não estou mais intuindo na tela grande, eu estou copiando friamente. Opa, aqui o traço veio, deu 2 pinguinhos e depois mais tracinho. 2 pinguinhos, mais tracinho. Robotiza, Não então vai. às vezes o próprio artista, e isso aconteceu muito já comigo de pegar um papel, vou fazer um esboço aqui em 3D. Aí eu pego um papel, rabisco. Aí no 3D não fica, porque eu tinha que deixar que aquilo fosse só o início, que no 3D eu criasse uma outra energia mesmo, que aquilo fosse para um outro lado. Porque senão robotiza de um jeito absurdo. Interessante isso. Isso aconteceu comigo zilhões de vezes, assim. É um negócio, é realmente clássico, assim. Você perde e perde o que você não sabe dizer o que perdeu. Você fica desesperado porque E quando você... bota em cima, e tá copiou igual. tudo, mas como tá ruim, mano. Tu não copiou os errinhos, aquela mancha meio falhada que ficou fraquinha, que você vai desprezar, você não... Só que aquela mancha de estrutura, ela é tipo uma seta mostrando a força que aquele corpo girou. Depois você... Não, não é a eu mesma coisa, não consegui, adianta. eu consegui mudar isso pra mim a partir do momento que eu aceitei toda vez ter que escanear os desenhos que eu faço pro computador para mesmo que eu apague depois a camada do desenho, mas eu vou pintar ele inteiro a partir do desenho que foi o esboço criado. Interessante. Por mais que seja um thumbnailzinho assim, uma coisa pequena, eu escaneio ele com a resolução, estico todo e uso ele por trás para ter ainda aquela sensação. E o ideal é sempre você voltar. Você vai voltando, voltando e chega uma hora que é a mais frustrante e você... Isso acontece muito com expressão facial, né? Você começa a colocar detalhe, aí você faz, perdeu. O olho perdeu tudo, perdeu o brilho, perdeu a alma, e aí você desliga a camada, ele tá vivo. Quando você liga a camada, morreu. Nossa, isso aconteceu comigo agora numa aula lá do Academy, que era de rosto feminino. E aí, com muito pouco polígono, eu manchei o rosto da menina. Então, o olho aqui tinha uma mancha só representando onde estaria. Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou agora, nesse novo vídeo, detalhar esse rosto. Eu vou duplicar o rosto numa outra subtool e vou detalhar a cópia. Por que eu vou manter o original? Para de vez em quando eu voltar e ver o que eu posso ter perdido nesse detalhamento. E aí tem um momento em que eu vou detalhar a pálpebra, detalhe aqui, detalhe ali, aí eu volto e falo, olha lá, a pálpebra agora tá certinha. Olha como ela tava com o olhar assim. E agora tá o negócio... O que foi? Não, foi... Aí eu voltei. Aí fui detalhando com mais calma e percebendo quais foram os danos. Porque não era uma escultura, no final era como se fosse um action figure, que a galera vai querer ver mais definido. Então eu fui com mais calma. E como era geometrizado, eu fiz assim com a pálpebra superior, deu uma quina e desceu. Quando você arredonda, tirou uma coisa, não, vou deixá-la mais quinadinha, não 100% quinada, mas aquilo ali deu uma importância, tinha uma quininha embaixo também, que era da própria pouca quantidade de polígono, então quando não tinha suficiente para dobrar, então ele fez uma quinadinha no olho assim, ela ficou geometrizadinha, quando arredondou perdeu. Voltei lá, mexi e fiquei indo para um pro outro dizendo, agora eu vejo ela detalhada com o máximo de olhar que eu posso acreditar, que é impossível manter tudo, mas que manteve. Que é impressionante como isso acontece. Olha lá. Então mudo de um para o outro e percebo, perdeu algo. Simplesmente subi na subtool com as setinhas. E aí às vezes eu olho
poxa, antes tinha algo, alguma coisa ali mais serena. Por quê? Porque na primeira versão tinha menos detalhe, tinha menos informação, era uma forma mais manchada e mais sugerida. A sugestão ela é mais intuitiva, ela é feita com mais poder da intuição. Então ela tem uma força maior na expressão. Por isso que essas pinturas que eu mostro aí na tela, como Rembrandt, comparado, por exemplo, com Botticelli, você vê que Rembrandt é mais manchada, é mais sugestiva a expressão. Então é mais fácil do nosso cérebro completar a forma com aquilo que a gente está sentindo. Como na outra é óbvia demais, é aquilo e pronto. Não junta com poder totalmente assim do meu sentimento. Então, quando a forma está no início, ela está sugestiva, ela está mais manchada, ela é rica. Quando você quebra mais a pálpebra, separa bem a esfera do olho da pálpebra, você vai criando essas pontes mais rígidas, tem que tomar cuidado para não perder isso. É perfeito, acontece nas melhores famílias aí, porque não dá, assim, não dá para fugir disso, vez ou outra acontece, e é muito frustrante, porque você aí passou meia hora, uma hora trabalhando, quando você volta, fala assim, tava melhor, eu estraguei. Eu E faço muito não isso. e assim, eu acho que é muito importante você guardar aquele que você diz assim, não, capturou a alma, capturou aquilo que eu quero. Porque se você não guardar, você vai esquecer e vai ser uma peça perdida na sua imaginação. Você não vai conseguir voltar Exato. para aquilo ali de E a jeito nenhum. referência, né? De você refletir. Porque você dá um choque quando você volta. É, Você já tinha é um choque, esquecido como estava. Aí você olha é. e fala, caramba, tava mais bonito, mas tava tudo Tá. quadrado. Na escultura tradicional, você vê que o cara manchou dali, já deu aquela. Como por exemplo o Christoph Carbonell. Eu vou botar as fotos do modelo dele aqui, das esculturas. Tem umas coisas bem espatuladas, mas não é muito abstrato, não. Você vê bem o formatinho das coisas, mas ainda assim, aquilo ali já deu uma essência e naquele borrão que você sente o olho, corrobora com o que a gente falou antes, de ter algo ali na imaginação, como aquele rosto que a gente estava conversando outro dia do Rembrandt, um daqueles homens Nossa, velhos que o Rembrandt fez, que ele tá com um olhar ali que eu falo, cara, parece que tá meio frustrado, parece que tá meio olhando assim, sabe, quando alguém tá aqui, ele nem tá percebendo, ele tá com o olhar perdido, ele tá um pouco triste, ou é cansaço, ou é um pouco de cada coisa. É um mix de expressão muito complicada, difícil demais de você definir. Aí. sabe o que é? Não, rapidinho. Não, vamos O que é falar. legal, o que é legal desse rosto dele é que você consegue enxergar aqueles 70, 80 anos de vida. Tipo, aquele rosto passou por tudo. E ele está sendo representado naquele momento. Porque às vezes você Como tem, sei pode lá, isso? você parece estar carregando. Ele carrega tudo ali. Ele não pintou o aquele velho que quando era jovem foi para a guerra e ele não está fazendo nada disso. Ele só está fazendo aquele rosto, só que ao mesmo tempo você vê que existe os 80 anos ali. É 80 anos de alguma coisa que deixou ele daquele jeito. E é muito, muito, muito bonito. Se você nasceu, vamos dizer, no Agreste, né? Teve seu pai, vamos dizer, era um lampião. Ou você nasceu na Suécia, ou você nasceu em São Paulo. Cada um teve uma vida diferente. Vamos dizer que seja uma vida também. Conviveu com avô, que também teve uma vida pesada, mas foram vidas completamente diferentes. Aquele de Minas também teve uma vida muito complicada. Então você conhece seu avô que passou por uma vida muito difícil. Você pode associar aquele rosto do Rembrandt ao rosto da vida que o seu avô teve, que é diferente da vida do que o outro teve na Suécia, que o outro teve no século XIII, lá na Flandres, mas que essencialmente tudo representa o ser humano de um jeito muito universal, né? É frustração, felicidade, tristeza, arrependimento, sei lá, todas as nuances aí, todo mundo tem. Não tem, eu acho que um local no mundo que não tenha essa diversidade de essa bagagem inteira que já vem, a gente já nasce com isso, né? Ninguém ensina pra gente assim, ah, não, a felicidade é isso e você tem que rir. E a risada você tem que fazer assim, soltar um som engraçado, que é um ar em que fica sendo interrompido e aí você fica soltando esse som aí que as pessoas vão entender como se você tá achando engraçado.
Não existe nada disso. É engraçado. O legal é isso, é que, quer dizer, a nossa sorte é essa, né? Imagina a quantidade de coisa que a gente não teria que estudar se cada família tivesse um pack de emoções diferentes. Até o cachorro, você vê que ele faz assim com o olho, abaixa a orelha, é parecido com o que a gente faz. Engraçado, esse lance da expressão facial eu comecei a desenhar lá no Carlos Alberto Evaristo em 1999 para 2000. Aí, e me apaixonando por isso. E aí tá, passou o tempo, comecei a dar aula, e aí esse negócio de expressão facial é muito bom. Aí comecei a estudar demais e descobri aquele FACS, né? Esqueci exatamente o nome. É uma tabela que mostra tudo quanto é músculo do rosto e o que contrai em cada expressão. Claro que aquilo é uma base científica. Mas aquilo ali, aí eu falei, bom, então se eu já gostava de fazer uma expressão facial, agora com isso vai ser muito melhor. Aí eu fiquei muito bitolado. Aí eu já não fazia mais um rosto no meu sentimento. Eu dizia, peraí, são 3% do corrugador, mas não sei o que lá. Só criei bonecos completamente mortos. Mortos não, porque para morrer tem que ter tido vida. Criei algo que nunca viveu. E eu perdi o fio da meada. Lembra em 2013, quando nós dois estávamos, e aí, vamos redirecionar algumas coisas no planejamento da carreira? Sim. Eu voltei pro Rio, 2013 ali, né? Eu voltei pro Rio e meu pai falou assim, Rafa, tem uns desenhos seus antigões aí, quando você fazia aquele curso lá na Praça Seca. Você nunca levou essa pasta? Eu falei, vou pegar. Quando eu peguei, eu levei um susto. Que eram melhores, só que eu estudei, eu nunca parei de trabalhar com arte, e de dar aula, e de estudar. Aí eu vi uns rostinhos assim, é um choque, porque eu já não tinha mais essa referência na minha cabeça. Aconteceu igual comigo, igual. E aí eu olhei o que eu estava fazendo, era um robô, ou seja, aí liga lá no início da nossa conversa, quando você falou daquelas composições matemáticas. Que alguém faz com intuição e depois a matemática mostra que tem uma relação ali de alinhamento. Aí você agora pensa, não, primeiro eu crio os alinhamentos, depois eu arrumo um jeito da coisa caber ali. Aí você inverte o processo. Então você pode pegar talvez um Rembrandt desse, abrir uma tabela daquela e mostrar que tem uma certa coerência. Você vê que tem uma predominância maior desses músculos contraídos, daquele relaxado. Mas se começar a produzir arte a partir daí, é uma espécie de calar a intuição e jogar a razão. Aquilo fica duro, né? Correto para a tabela, né? Tá aí ou caiu? Tá aqui, desligo. Fica. É porque veio o anúncio da bateria aqui. Tá. Tu tá com. Tá. Não, tá com 20%, ele tava em 60%, ou seja, a conversa inteira foi 40%, então tá salvo boa. aí até. Aí o que acontece? Você, de uma certa forma, agora precisa de um valor, de uma tabela, então você despreza o sentir que aquilo tá bom. Sim. E não sabe muito porquê, mas porque tá. E aí aquilo entra num gráfico que tá perfeito em relação à tabela, mas completamente sem sentimento e emoção e sem utilidade para a arte, porque a gente já vê pessoas o dia inteiro para lá e para cá e não fica, uau, ali tem um ser humano. Mas num desenho pode ser com uma energia que alguém olha e fala, que desenho interessante. Então é muito legal essas coisas, né? Como a gente tem que tomar um cuidado grande. E nesse lance da expressão facial, o que você acha de muitos que estão sendo feitos hoje? Não é aqui para criticar, falar mal dos outros, não, mas é uma coisa que eu percebi, não sei se você concorda. Que hoje, o primeiro estágio, quando a gente diz assim, quero botar mais sentimento no modelo, a gente pensa em sentimento de forma literal. Ou seja, se uma pessoa vai estar triste, a única forma de ser triste é se eu subir demais a sobrancelha. É o exagero e não a ênfase. O exagero, às vezes, é uma linguagem que está no cartoon, mas não é aquilo que torna o cartoon belo. São milhões de coisas. Então você pensa, bom, se eu fiz uma cara triste e ela não parece triste, então é porque eu não subi muito a sobrancelha. Aí faço a sobrancelha. Aí raiva. Você vê muitos estatuetas assim. E aí eu olho a cara, eu vejo se o cara mostra o dente assim, assim. Você vê, aí tu vai lá no Facebook, vê o cara que fez, olha a cara dele. Você vê, ele se fez. Pega o espelho. Parece, cara. Pega o espelho. Aí tá esculpindo, vai. Aí esculpe. E às vezes o cara não é ator, né? Porque se fosse ator, pelo menos, né? Se fosse o próprio DiCaprio,
É, Mas não, o cara. E beleza, eu posso ver assim para tecnicamente ver o quanto do dente aparece, a gengiva, pegar algumas dúvidas. Mas eu tenho que é, ver o que eu tô fazendo e sentir aquilo ali. é, E às vezes numa dúvida, é o formato do dente, eu venho aqui. Então assim, raiva e tal. Tristeza. E às vezes tem um olhar que é muito mais triste e a pessoa não tá contraindo quase nada. Ela tá com um olhar meio perdido, assim, uma tristeza tão profunda que às vezes até mostra que é aquela tristeza de alguém que não é com revolta. Que se alguém te faz uma é, besteira, você está triste, revoltado, indignado com aquela pessoa. Triste com algo que possa ter uma solução. Então, triste, mas ao mesmo tempo aquela tristeza de ação. Eu posso mexer. E tem aquela de tristeza de algo também, não há mais o que fazer. Você perdeu um membro do teu corpo, não tem mais como. é. Você falou muito bem inclusive o pessoal tá aí embaixo, a Topia do Basto, a palestra do Basto no Topia 2 que foi brilhante. E você falou, né, que existem, quando alguém diz, eu tô feliz ou eu tô triste, não tá dizendo muita coisa, porque existem infinitas formas de estar triste, É. infinitas formas de estar feliz. E que dizer, eu tô triste por causa de tal coisa, pode não definir muito bem. Agora aí você deu um exemplo brilhante do Senhor dos Anéis, de É. quando o Bilbo fala com o Gandalf, como ele estava se sentindo, né? Não sei se você quer não dar spoiler sobre isso, vai estar o vídeo aí, mas só pra galera lembrar que o Bilbo tava com um anel e ele tava muito mais velho do que aparentava. Como É, alguém que prolonga demais a vida, não prolonga talvez significado, não prolonga em essência, mas arrumou uma fórmula de ficar vivo e com a mesma cara, é, mas o tempo tá passando. E aí ele fala como ele tá se sentindo pro Gandalf, de uma. A gente diz que e a palavra não alcança para explicar a arte, mas a palavra dura. A poesia tá aí é, justamente para fazer com que a palavra consiga alcançar locais onde ela na dureza não alcança, mas ela na metáfora, na analogia, na é poesia, ela perfeito, alcança. Quando ela se é transforma em perfeito. arte, ela desce. Bilbo fala que se sente fino. E, pô, fino é uma característica, né? Um adjetivo de espessura, né? De, sei lá. Não tem nada a ver com tristeza, não tem nada a ver com mágoa, com nada. Posso estar E aí magrinho, com fome. é, ele tá, eu me sinto fino, como pouca manteiga espalhada num pedaço muito grande de pão. E aí, para mim, isso é genial, assim, é genial porque ninguém sabe como ninguém se sente como manteiga, ninguém sabe como é a sensação, mas todo mundo consegue se transportar e sentir. E aí é uma coisa que um dia desse eu estava pensando, é assim, existe uma terra devastada, que é uma terra que foi desmatada e tal, o pessoal chama, a terra é uma terra devastada. E existe uma pessoa que diz assim, eu estou triste. Agora também existe a terra triste e eu estou devastado. Ou seja, quando você inverte, a terra está triste, você consegue dar sentimento numa coisa que não está sentindo, e quando você fala que você está devastado, parece que não existe mais nada em você, só que o devastado é uma característica que não é de sentimento. Claro que foi Ele colocado. é de cenário. É, ele foi colocado em sentimento depois, mas assim, o transportar para isso é perfeito, porque você consegue uma profundidade gigantesca quando você só inverte. Você pega um elemento que não é humano e coloca no humano, e pega um elemento humano e coloca em um objeto, por exemplo. Isso é perfeito, assim, perfeito. Impressionante. É você falar que essa curva aqui é deliciosa, né? Sabe, você transformar aquilo num alguma coisa sensorial que não se atinge de uma maneira literal, né? Eu acho sensacional. Por mim, eu acho que a arte ela se comunica dessa forma. Ela não tem regras e não tem assim amarras e cabrestos, né, que seguram ela e que dizem assim, não, para você se comunicar sobre tristeza, você só tem essas opções aqui para falar. A tabela, tal da tabela. É a tabela do 3% corrugador. Não É. estou dizendo que essa Porque tabela seja inútil para alguém que esteja estudando algum rigging ou alguma programação técnica. Inútil é quando a gente não consegue tirar nada daquilo. Mas
Não é isso pode ser um dos aspectos do meio para algum caso específico, nunca é o fim. E a gente tem que sempre saber que o que veio antes e o que veio depois, né? Isso. Eu também falo na palestra a questão da gramática, né? A gramática, para determinar as regras da linguagem, ela veio depois da gente se comunicar. E de usar muitas vezes daquele jeito, aquilo se tornou correto. Entendeu? Aí é isso. Saber do percentual dos músculos faciais em relação com as expressões veio depois das expressões analisadas. Exato. Tanto é que o gerúndio não tem aqui em Portugal. Gerúndio não tem. Não tem, né? Isso, verdade, né? Isso pode ser uma junção até com as próprias línguas indígenas brasileiras, que era muito anasalada, né? Você vê aí, muito vocálica, né? Como, por exemplo, você vê aí, anasalada, vocálica. Como, por exemplo, tem uma rua aí em São Paulo, Anhanha, Anhembi, Anhanhanguera. Tinha muito, então a gente tem muitos fazendo, comendo. Eles não não existe. É a fazer. Eles sabem que a gente usa, mas isso não está na língua deles, pelo que eu entendi. Então você vê, é uma junção de um português ensinado por um povo que já tinha uma língua, que acaba usando alguém, olha, todo mundo usa, não está errado, aquilo ali entra na nossa regra gramatical. Então ela vem depois do uso. Agora, o uso foi extremamente orgânico. É o principal. O principal de todo o processo é exatamente esse. Porque ninguém... É entender que as regras elas vieram depois. A física, para explicar as coisas, ela precisou de observação antes para ser. As leis da física elas vieram depois de observações. Ela não foi o cara que achou numa caverna uma pedra entalhada por alguém que ninguém nunca sabe que estava lá as leis da física. Não. Existiu uma observação, existiu um estudo em cima disso para determinar certas coisas. E percebeu-se que várias coisas no planeta Terra e no universo seguem essa mesma lei, né? Essas regras que a gente percebeu que existia uma constante. Pronto. Mas o que é mais importante não é a regra em si, né? Não é a lei. Para a arte é mais do que necessário você esquecer a regra, esquecer o... Mas como a gente falou lá no começo da conversa, aprender para esquecer, né? A gente esquece depois que a gente estudou. É o ideal. E eu vou pegar uma parte simples e vou tentar fazer uma metáfora aqui para vocês, que é, por exemplo, se você quiser fazer um desenho, uma escultura, qualquer coisa a partir do braço humano. E você vai ter, assim, várias coisas para você estudar, várias possibilidades. Só que, assim, considerem que o braço, ele começa... Vamos considerar que ele começa aqui no ombro e termina na ponta do dedo. Vamos considerar que a ponta do dedo é uma montanha e que o ombro é outra montanha. E a gente só precisa atravessar. Que a gente vai começar daqui, terminar aqui e no final a gente vai ter um braço. Para essa montanha você não consegue. Se você tentar pular sem nada que se lhe sustente, você não vai chegar lá. Você não vai chegar nem na ponta do dedo, certo? Essa ponte ela precisa ser construída com conhecimento, com professores como Souza, entendeu? Com vários mestres da antiguidade que já não estão mais com a gente, mas que deixaram um legado. São livros e mais livros de informações. E se você considerar que existe vários tipos de ponte, não existe uma só forma de aprender, não existe uma só forma de fazer o braço. Cada um pode construir uma ponte diferente, porque a ponte é binária, a ponte é uma construção que vai de um lado ao outro. Mas o que é o braço? É a forma como você anda em cima da ponte. E essa é a única coisa que você tem que se preocupar. A forma como você vai sair de um ponto A ao ponto B é o que vai dar o ritmo no braço, é o que vai sair e que vai dar a fluidez. Se você quiser que ele seja estranho, travessa estranho. Mas no começo você está lá segurando porque você tem medo, porque sua ponte está toda desestruturada, você não juntou referência suficiente. Você não montou você não tem professores que lhe suportaram e que conseguiram. Aí você fica, Souza, me ajuda, Felipe, me ajuda. Aí, mas só no... E aí o braço sai assim, ó. Tipo, todo errado, nada funciona.
Quando a ponte estiver estruturada e você puder andar de boa, e você não tiver mais medo de cair, já que tudo aquilo que você fez foi muito bem estruturado, aí você tem a capacidade de não se importar mais com a ponte. Ou seja, você usou o binário para se transportar, mas você eliminou ele na hora que você não precisou mais dele, não precisou se preocupar mais com ele, porque ele já estava lá. E é isso que acontece com todo tipo de conhecimento que você desenvolve. Você tem ele, você se sente inseguro com ele, mas depois de um tempo você vai ter essa noção de que quando você andar e você andar seguro nela, você não vai precisar mais pensar na própria ponte. Não ache que você vai começar no que veio depois. Entendeu? O corpo humano é um corpo humano. O corpo humano não é um monte de cilindro e coisa. Você tem que entender que é difícil. E é difícil porque é orgânico, porque é infinito. É impossível você dizer assim, escolha a quantidade de páginas que você quiser e a quantidade de palavras que você vai escrever. Deixa uma pessoa ler e deixa ela desenhar. Assim que ela terminar de ler, ela vai desenhar a coisa perfeita. Não vai. Porque não é assim que funciona. E eu acho, às vezes, até muito perigoso quando alguém que já sabe desenhar passa essa imagem de que as coisas são simples. E isso só desmotiva o cara, dá uma rasteira e começa a você achar que, porra, mas realmente é só cilindro. E cilindro eu não estou, nem cilindro eu estou conseguindo fazer. Quem dirá a mão? Só que o cara que está fazendo a mão com cilindros, ele já lembra daquela mão, de algum outro desenho que ele já fez, de alguma outra estrutura. E se eu lhe der esse conjunto aqui de letras, você pode, com esse conjunto de letras, organizar essas letras de uma forma que você pode se tornar hoje a pessoa mais importante do mundo. Você pode montar essas letras de uma forma que você hoje vai ter um best-seller mundial e você vai ser milionário no dia seguinte. Agora, não vai ser o botão randômico que vai jogar um monte de letra dessa, vai transformar em palavras e significados e vai transformar tudo aquilo numa história, num Dom Quixote, na Revolução dos Bichos. Aqui é só letra. É a ferramenta, entendeu? Para você se comunicar. E a arte é assim, você tem ferramentas para se comunicar. Mas nada é mais importante do que a própria comunicação. Você nunca deve colocar uma coisa na frente da outra. Ela é conduzida por uma intuição mesclada com muitas outras coisas. De novo, a arte do cara. É. E tem momentos que a por tua isso arte que está você- assim, depois cai, com coisas que acontecem na vida. É o tempo inteiro refletindo. Eu tive altos e baixos, momentos criativos, momentos pouco. Quer dizer, momentos pouco, momentos Yeah. péssimos. Não Que é momentos isso. grandes. E é isso que faz a gente voltar lá com o desenho quando a gente tinha 16 anos e fala, pô, era melhor, eu gostava mais e tal. Por isso, porque tá aqui nesse salva sempre aquele backupzinho lá dos anos anteriores, que é para você olhar e fazer assim, não, Importantíssimo. tinha muita coisa importante aqui que eu fazia que eu não faço mais, eu acho que eu preciso resgatar isso aqui. O cara que sabe as peças do carro, ele consegue entender muito mais a condução do veículo. Por exemplo, se ele vai apertar lá a embreagem e passar a segunda marcha, e o cara é um mecânico que ele sabe o que aquele movimento dele está fazendo, ele vai saber que não precisa apertar a embreagem com tanta força para passar a marcha. Porque ele sabe que lá dentro tem uma engrenagem que vai se conectar com outra, quando ele apertar um, ele vai ter outro junto. E aí, quando ele percebe que o barulho do carro tá diferente, é porque ele sabe que tá faltando mudar a engrenagem para a roda girar mais, já que ela tá pedindo. E aí é muito legal isso, é o que a gente hoje tem com o nosso corpo. Imagina você estar numa época que você não sabe o que é que tem dentro, né? E existiu essa época nos primórdios da humanidade, que o cara dizia assim, eu tô com uma dor no braço. Mas dor no braço pode ter dor muscular, pode O que, ter... que tem aqui dentro? Não sei o que, que tem aqui dentro. Vai pode ver, o ter, coração tá aqui, ninguém sabe. pode ter um nervo, pode ter um tendão aí machucado, pode ter alguma lesão aí diferente, pode ter um osso trincado. Ou seja, tem várias opções para braço quebrado, né?
ou para braço quebrado não, para braço doendo. Tem várias opções. E eu acho que quando você conhece a fundo alguma coisa, você consegue dominar ainda mais. Por exemplo, na arte, souber, por exemplo, digitalmente falando, você faz assim, pô, o render ele funciona mais se os dados, se os atributos dos valores ficarem num múltiplo de 4 aqui e se ficar para cá, porque você está entendendo um pouco mais daquilo que você faz. Se a minha ferramenta é o computador, eu posso entender um pouquinho mais para saber o que é que ele está consumindo, como ele faz esse cálculo, e isso para arte tradicional também. Por que a massa amolece com um dia assim? Por que num dia chuvoso, quando eu fui colocar no forno minha escultura, ela rachou? Porque não, tipo, tudo isso, se você entender que dentro da sua massa tem uma percentual de óleo, tem um percentual ali de um polímero que vai endurecer com o forno, isso é muito legal também. É uma questão de um interesse um pouco além do que é o interesse artístico, mas se vocês tiverem vontade de aprender, é sempre bom aprender uns detalhes, entendeu? É sempre bom saber assim, não, mas esse pelo do pincel, ele é de qual animal e como ele é extraído, talvez você entenda um pouquinho melhor, talvez aquilo mude o 0,0001% ali naquele maneira que você material, e isso vai dar também uma vantagem e talvez deixe você mais motivado para pensar assim, pô, isso aqui é tão legal, ninguém precisa saber que eu sei, mas é muito legal saber porque eu sou apaixonado por tudo isso aqui, né? Eu acho massa isso. É demais. Foi com esse approach que, por exemplo, Da Vinci e Michelangelo, não juntos, porque não se gostavam, começaram a investigar cadáveres, né? De forma até meio secreta, porque tinha muito problema com isso, não podia abrir corpos, e entender o que tem aqui dentro, como funciona. Legal, ou seja, entender aquilo que ele já fazia antes. E já via nas pessoas com pele, como o próprio Da Vinci escreveu num dos cadernos dele. Não devo esquecer de sábado ir para o banhos turcos, porque os turcos tomam banhos nus e eu preciso ver como funciona aqui essa parte da interação das costas com a lateral do tronco. Tudo bem o cara artista querer ver um turco nu, agora tem que lembrar, bota isso no caderno. Impressionante a cabeça. E ainda bem que ele botou no caderno, né? Porque é perfeito. Você é o cara que praticamente tem toda a sua vida registrada no mais de 7 mil páginas só encontradas. Então, interessante tudo isso que a gente está falando de técnica e tal. Quando eu li o livro do Walter Isaacson, do Da Vinci, me chamou a atenção uma coisa interessantíssima. Todas as coisas mágicas, não todas, mas várias coisas mágicas que ambientam a história do Da Vinci, foi graças a uma coisa ruim, que foi ele não ter podido ir para a escola. Por quê? Por ser bastardo, proibido estudar na escola. Então o pai ensinou para ele a escrever assim, não, aula 1, aula 2, dava umas dicas e ele ia sozinho se virando. Aí olha, se ele tivesse ido para a escola, jamais seria canhoto, porque era a mão do demônio e não podia usar de jeito nenhum. Iam forçar ele a usar a direita, se fosse desenhar, pintar com a direita, e talvez nunca o traço dele fosse tão suave se ele tivesse tido que usar a direita. E aí, por ele estar em casa, o pai dele era bem doidão assim, que a história registra. Tipo, beleza. Aí o pai dele dizia, mão esquerda do demônio. Aí ele, pai, mas o sol se põe na direita, não sei o que, o relógio vai pra direita. Então tá bom. Não, ele explicava. Aí o pai dele, tá bom, então, faz com a esquerda. Aí ele dizia, e começava a escrever de trás pra frente. Aí o pai dele, tu tá escrevendo ao contrário. Aí ele, mas pai, porque era caneta tinteiro, não era bique. Tinteiro. A bique você escreveu aqui, passou o dedo, já secou. A tinteiro não. Secou. Então, como todo mundo escrevia com a direita, não borrava. Como ele era o único que podia escrever com a esquerda, porque não foi pra escola, conforme ia escrevendo, a mão ia passando e ia riscando. Não é árabe, né? Que é da direita pra esquerda. Sim. Então ele falou, tá manchando. Aí na cabeça de uma criança, tudo pode, ele começou a escrever o contrário e inverteu. Mais tarde, ele aprendeu a escrever certinho para algumas coisas.
acadêmicas, mas ele escrevia 90% da direita para a esquerda. E o pai também doidão dizia, beleza, mas uma escola jamais deixaria ele fazer isso. E tantas outras coisas a respeito, uma mente criada no mundo da experimentação, já que ele não podia ingressar na escola. Deu verdade. um aspecto tão interessante, tão místico à história do artista, porque você pega aqueles desenhos de anatomia de um velho assim, que dizia, falava sobre a observação das rugas de um rosto de um velho, como por exemplo a água, o elemento que nunca se aquieta, né, que contorna as pedras, e era mais ou menos o que acontecia nos ossos. Só que ainda de trás para frente, aquilo deu um aspecto místico lindo, aí você tem que botar um espelhinho para ler. Muito interessante, que jamais seria permitido. Mas também existe outro lado. Imagina hoje o seu filho diz, eu quero escrever de trás para frente, eu quero não sei o quê, mesmo que Da Vinci nunca tivesse feito, fosse autêntico, ele quer fazer tudo ao contrário, você sabe que aquilo vai prejudicar ele em outros aspectos no mundo. Imagina ele enviar carta de trás para frente, vai enviar e-mail, o e-mail não escreve de trás para frente. Então, até que ponto, de fato, aquele estudo acadêmico, aquela coisa, para botar o cara no mundo real também, é importante, mas em nenhum momento sem suprimir a individualidade. Essa é a... Porque, é claro, você está preparando um cara para o mundo, e o mundo, o próprio Da Vinci, ele era deslocado do mundo em que ele trabalhou. Você via como ele não se dava com o mundo que ele viveu. E você quer que o seu filho saiba enviar uma carta para um empresário, para um dono de uma empresa, para um funcionário, para um patrão. Então ele tem que saber ter essas normas, estar dentro das nossas normas. Mas até que ponto essa norma em nenhum momento pode limitar e proibir qualquer um de ter alguma individualidade? O Da Vinci foi 100%, sem não, né? Vamos dizer, ele foi quase que completamente permitido a ter a sua individualidade. Por uns motivos nós não podemos, claro, mas o que a escola, inclusive de arte, deveria mudar para dizer, tem sim um pensamento aqui, mas deve-se notar completamente indivíduos que são diferentes. Você vê o Caravaggio falava para o professor, não vou desenhar, o professor dizia, o que até hoje a gente ouve é uma certa verdade. Se você quer pintar, você tem que primeiro aguentar o desenho, aprender desenho para depois pintar. O desenho vem primeiro. Ele dizia, não, eu não quero pintar. Eu não quero desenhar, eu quero pintar. Tu vai pintar o quê? Vai tacar tinta na tela? Não tenho a linha para dar a borda. Eu vou fazer mancha. Uma mancha aqui com o tom da pele, uma mancha escura, depois eu vou definindo a mancha. Todo mundo, você é louco. Você é louco. Porque o Da Vinci descobre que a linha não existe e ele começa a fazer o esfumato. Ele desenha, pinta e depois vai com as camadinhas de óleo esfumaçando e tira a linha. Já o Caravaggio olha e fala, já vou desenhar sem a linha. Ok. Se eles seguissem a academia, eles nunca teriam feito isso, né? Pois é. Mas às vezes o mestre está te dando uma dica importante, mas nesse caso o mestre errou. E é muito legal isso, porque o ideal é você, quando está ensinando, o aluno fala assim, eu quero fazer isso aqui. Aí você fala, eu não sei se dá certo, nunca tentei, mas tenta aí. Por sua conta em risco, não sei se vai dar certo, não. E isso me lembra muito uma história da época do vestibular, né, que eu fazia um curso de matemática. E é uma das histórias mais engraçadas, que, assim, matemática ou você faz certo ou você faz errado, né? Não é arte que tem eu sinto que esse valor fica melhor. Não é um esfumato. Não tem um tonzinho ali, não. Aí eu lembro que o professor, ele falou assim, não, vocês têm que fazer isso aqui, aqui, aqui. Era polinômios, eu acho. Era alguma coisa assim, uma matemática, assim. Aí o professor falou assim, não, e o resultado é esse aqui. Aí chegou um aluno, levantou o dedo assim e falou, professor, eu fiz diferente, mas deu errado. O que foi? Aí ele falou assim, eu não tenho nem o que falar do que você está falando para mim aí. Você fez diferente e deu errado, o que é que você quer dizer com isso, né? E aí eu acho que se aplica muito ao que você estava falando agora. Tipo, se não funcionasse para o Caravaggio, ele não podia chegar para o professor e falar assim, professor, fiz diferente aqui, eu não quis desenhar e não tá ficando bom, não. O professor vai falar, você quis tentar, né? Comprovou o que eu falei.
por sua conta e risco. Ou seja, se você quer tentar uma coisa que não tem embasamento ainda, que ninguém tentou, que ninguém nunca fez, arque com as consequências se der errado ou não. E Da Vinci sofreu muito com isso, né? Você vê a Santa Ceia lá, ela tá praticamente destruída, né, pelo tempo, porque ele quis desenvolver um método de afresco diferente que demoraria mais para secar. E aí ele misturou no gesso uma coisa diferente e aí não deu certo. E a infiltração que foi cedendo pegou... com ele vivo. Então ele pôde sofrer por causa disso. Isso. Ele percebeu que não ia durar... Claro que está durando muito mais tempo aí, mas ele imaginou que não ia durar nem 100 anos, né? Porque a infiltração já pegou no começo. E Michelangelo, que era um mestre no afresco, né? Capela Sistina lá toda intacta, estava rindo da cara dele, porque Da Vinci queria pintar melhor do que os afrescos de Michelangelo e para isso ele precisava de mais tempo. E aí foda isso. Ele pagou com a ousadia dele de tentar fazer. Ou seja, ele assume o risco. Sim. Só que se ele conseguisse, ele ia ser lembrado pela nova técnica de afresco que é melhor do que qualquer outra. Inclusive essa guerra dos dois foi direta quando tem no documentário Da Vinci e no livro também. Esse documentário, quando eu voltar para o Brasil, eu vou te arrumar. Muito interessante. Tem um momento em que ali no Palazzo Vecchio, ali na Piazza della Signoria, chamaram o Da Vinci num dos salões lá para fazer uma grande batalha, a Batalha de Alighieri, e na parede do lado uma outra grande batalha que o Michelangelo ia fazer. Então eles trabalharam um olhando pro outro aqui. Só que era o Michelangelo que, segundo a história, brigava com ele. Ele, Da Vinci bem mais velho. Nossa, ficar ali com pipoca assim, ó. E eu ia botar pilha, falar, ó, o cara falou ali que tô desenho. Ele fez o desenho, que aquele desenho que a gente conhece é réplica, que foi o digníssimo Peter Paul Rubens que desenhou, baseado em outras réplicas da época, dizendo que tá bem parecido, vamos dizer assim. Então ele fez a batalha e aí ele subiram assim um monte de madeira, tipo uns guindastezinhos com corda, e ali com os baldes cheios de fogo, né? Ia passando aquilo, ia subindo aquele fogo perto até o topo da pintura, que é muito alto. Então vários daqueles caras fazendo isso, porque ele queria que secasse muito rápido por causa da técnica que ele está usando. Então se ele joga tinta, secou, no dia seguinte vem, mancha, secou, ele ia fazer várias e várias camadas de pintura para deixar aquilo... Era o esfumato mais belo que ele ia deixar para a humanidade. E aí a parede por trás derreteu um pouco, por causa do calor, e derreteu a pintura inteira. E o Michelangelo olhou, todo mundo saiu. Ficou só o Da Vinci, segundo relatos, na sala assim. Todo mundo saiu, falou, acabou, Da Vinci. E aí o Michelangelo chega depois e fala, o que houve? Ah, aquela técnica dele lá começou a dar merda. Aí o Michelangelo olha, segundo relatos. Se não foi exatamente assim que se dane, é como a gente gosta que seja. E olhou e falou assim, que pena, até que o desenho tava legal, não tava tão ruim não. E aí o Da Vinci foi e vazou. Não, desapareceu com aquilo ali. Completou, né? Não. E o próprio Michelangelo também não completou a dele. Então isso ficou para a história. E aí ficou um desenho que o Michelangelo fez pequeno para depois reproduzir grande. E ficou um desenho de um outro artista que viu a Batalha de Alighieri antes de derreter, nas primeiras camadas. Por isso que ela ainda é bem um tomzinho bege. E ela ainda não está tão tridimensional. Ele pintou como ele estava vendo, mas o Da Vinci ia botar várias outras camadas ali. E deu errado completamente. Ou seja, até o que deu errado é brilhante para a história. Não importa, não é o deu certo ou deu errado. É a construção, a ousadia. São essas tentativas, essa ousadia, mesmo que dê errado, você vê que o cara, você idolatra ele mesmo nos erros, assim, é impressionante, porque é isso que você falou, a ousadia de tentar, entendeu? É muito mais valiosa do que tudo. E se a gente tem vários exemplos, né, com 3D, com pintura digital, de pessoas que tentam ferramentas novas, tentam coisas novas e do nada surge uma nova técnica a ser seguida, né? Sim. Isso é muito legal, assim, assim, agora, a responsabilidade é 100% sua. Se der errado, você errou e agora, se der certo. Que interessante nisso aí, Baixo. Não sei se você reparou, que às vezes a gente está no digital, não sei se você já sentiu isso, mas eu já vi muito aluno sentir. O medo de mexer. Você está no Photoshop pintando ou desenhando,
Ou você está... Opa. Quer plugar aí o fio? Não, tá 10%, mas eu acho que vai dar. Vai dar? A gente... Aí o que acontece? Eu posso duplicar, sabe, tudo do ZBrush, mas fico com medo de ousar, de se estragar. Então você vê... Só um segundo. Aperta o olho. Eu baixei o brilho aqui, eu acho que vai durar mais. Então, aí o que acontece? Às vezes a gente está no Photoshop ou no 3D, eu posso duplicar a camada e fazer a merda que eu for, e medo de estragar, aí tá modelando, tá ali, medinho, não, cava mais, tenta achar um rosto interessante, aí não vai estragar, mas você pode duplicar a Subtool e a gente não se toca disso e tem medo de estragar num processo que aguenta voltar atrás, tanto no Ctrl Z como eu posso duplicar, e aí fazer a merda que eu for. E o DaVinci naquela época, pago por gente poderosa que ia querer arrancar o cabelo dele, numa pintura que estava numa briga com o Michelangelo, ou seja, um contest ali, um negócio sério, e ele não se acovardou e ele fez um teste extremamente ousado que, se desse errado, perderia o trabalho. Daria a maior merda do planeta. Porque depois ele vai de novo para Milão e ficou com aquela dívida há muito tempo, e muita gente dizendo, você tem que voltar lá para pintar. Foi um negócio sério. E ele teve ousadia e fez. Deu errado. Arcou com isso. E a gente que pode duplicar uma camada e fica com medinho porque pode estragar, a gente tem que de repente dar um tapa na própria cara e dizer assim, ei, acorda. Entendeu? Não é verdade? Lembra daquele bichinho virtual, né? Que se ele morresse, você ia perder o jogo para sempre? Uhum. Você não... É como se fosse isso. O ZBrush devia ter um itemzinho lá que fosse assim, escolha a clay que é perecível, né? Que se você não esculpir e cobrir com plástico, ela vai ressecar, vai rachar toda. Aí quando você ligasse o programa de novo, ela estaria toda rachada, quebradiça, e você ia tentar passar o brush, ele só ia arrancar um pedaço de argila, não ia conseguir esculpir mais nada. É como se fosse assim, não, perdeu. Né? Aí o pessoal consegue duplicar a camada, trabalhar, salvar outro arquivo, backup, e mesmo assim ainda tem um medo de mexer ali no negócio que tá pronto. Quando a perda ela é evitável, perdi 20 minutos do ZBrush de trabalho porque eu não salvei 20, cara. Aí o cara soca a mesa. Realmente a gente tem que repensar em muita coisa, né, o Baixo. Eu acho que aos poucos a gente vai e aprender com os erros, né, e os acertos do passado, né? Não vamos tentar ficar dando valor só a essas coisas, tipo, imagina você, não, fiquei muito puto ontem porque o ZBrush fechou na minha cara 3 vezes e eu desisti. Se fechou 3 vezes, deixa fechar 4, 5, vê aí o que está acontecendo, tenta estudar um pouco mais para ver o que está acontecendo. É verdade. Usa como desafio e lembrar dos caras lá no 12 mil anos atrás, no inverno, perdendo tudo na vida, e você fala assim, tô aqui na minha cadeirinha com o ZBrush e não tô nem com coragem de mexer numa pálpebra que eu acertei de primeira. Verdade. Então, Basta, a bateria tá acabando aí, né? Vamos fazer o seguinte, a galera deve estar doida. Eu vou particionar esse vídeo em alguns. A galera deve estar doida aí com nossos papos e vão proibir a gente de não dar mais, de não fazer mais isso. A gente vai ser obrigado a vir e mexe bater nossos papos aí. Já deixa marcado outro aí. Vamos bater uns papos aí que eu sei que a galera deve ter gostado bastante aí. Pessoal, obrigado aí quem tá assistindo. Obrigado demais, Bastos aí. Sempre que converso com ele eu aprendo horrores. E vamos continuar batendo papo aí, falando de arte. Vou ver se qualquer dia eu chamo o Cícero para ficar nós 3 aqui, Cícero Dávila. Aí vai ser show, hein? Valeu aí, galera. Valeu, Souza. Acima de tudo aí. Sempre um prazer e sempre assim, disponível para qualquer coisa que você precisar aí, para falar de arte ou para falar até dos nada a ver aí da conversa, né? Aquela conversa não orgânica aí quer dizer, não binária do sobre arte aí, que é o mais legal. Fazer legal. Fazer a galera sair um pouquinho no meio dessa rua cheia de regras aí, né? Exato.
dá uma aliviada, tira o pé um pouquinho, aproveita, usa esse momento aí como sendo, tipo, o tempo todo agradecer a oportunidade de estar com, sei lá, um computador, um papel na frente e conseguir expressar e não ter, por exemplo, um exército que vai arrancar da sua mão um papel e um lápis porque você não está fazendo o que ele pede. Então, agradeçam sempre aí, Verdade. né, e aproveitem a oportunidade. Gente, abraço aí, valeu Baixo, valeu todo mundo, abraço, tchau, tchau. Valeu, galera, até a próxima aí.